Deus te abençoe. Escute mais um programa Vencendo Vem Jesus. Acompanhe nossa programação diária aqui neste canal e se inscreva. Aqui você ouve uma palavra poderosa em seu favor. Ouça também os melhores hinos sacros, a revelação de Jesus Cristo, destaques de pregações e participações especiais. A verdadeira sã doutrina pregada nesses últimos dias pela voz do sétimo anjo. Mais informações nas descrições de nossos vídeos. Seu programa já vai começar. Assim como a praia espera pelo mar, eu espero pelo Mestre Jesus. Assim como a noite espera pelo dia, assim como a praia espera pelo mar, assim como as nuvens esperam pelo vento, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Que as flores esperam pelo orvalho, bem mais que um perdido espera se encontrar, bem mais que um filho espera a mãe querida. Com mais ansiedade eu estou a te esperar. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Carta aos Hebreus, capítulo 11, começando com o primeiro verso. Meus ouvintes, esta escritura fala deste assunto de fé. Entendemos que isto se trata de um supersentido. Portanto, seria aí o sexto sentido. Nós somos ensinados que o homem natural tem 5 sentidos. E esses 5 sentidos controlam. Deus lhe deu
estes 5 sentidos para ter contato com o seu lar terrestre. E esses sentidos são conhecidos como visão, paladar, tato, olfato e audição. Esses 5 sentidos, os quais são conhecidos pelo homem natural, e eles são bons. E não podemos atuar ou viver uma vida normal quando um desses sentidos deixa de funcionar. Sua visão, audição, tato, olfato ou paladar, nós não podemos ser normais sem eles. Há algo faltando, alguma porção da vida com que não podemos ter contato sem esse sentido estar funcionando. E eles são bons, e eles são úteis, e nos foram dados por Deus. Deus deu esses sentidos, meus ouvintes, mas eles lhe são dados como um dom. E depende de como você, ou a que você rende estes sentidos, será a maneira como sua vida será controlada, a maneira como você rende a esses 5 sentidos. O que você vê, o que você ouve, o que você saboreia, cheira ou sente, seja ao que quer que esses sentidos estejam rendidos, eles dominarão você. E somos gratos a Deus por termos os 5 sentidos. Mas de nenhuma maneira foram estes 5 sentidos dados a você para guiá-lo. Eles foram dados a você para contato terrenal. Mas foi dado o 6º sentido. E esse 6º sentido pertence somente ao cristão. E você não pode ter este 6º sentido até tornar-se um cristão. É a única maneira de você, alguma vez, poder ter mais que 5 sentidos naturais para a pessoa natural. Mas o 6º sentido, ouvintes, ele é mais conhecido para o cristão como fé. É aquele que o governa e guia e é superior a todos os outros sentidos. É superior. Os outros 5 sentidos. Então, eu não diria porque nós recebemos o 6º sentido que os 5 sentidos já não servem mais. Não quer dizer isso. Sim, eles servem. Esses 5 sentidos lhes foram dados por Deus e são para ser usados. Mas quando os 5 sentidos atuam de modo contrário à palavra de Deus, então eles estão mentindo. O 6º sentido não pode mentir. É um super sentido. Então, e o super sentido é o Espírito Santo, a fé de Deus que habita em você. E se você deixar que os 5 sentidos se rendam, os 5 sentidos se rendam ao 6º sentido, ele o guiará e trará todos os outros sentidos sob controle desse super sentido, pois ele está tão acima do sentido natural como o homem espiritual está acima do natural. Ele está tão distante, tão alto, como os céus estão acima do homem natural e seus 5 sentidos. Ele faz você crer em coisas que você não consegue ver. Ele faz você
atuar onde você nem imaginaria que os 5 sentidos chegariam a pensar acerca disso. Agora, ouvintes, o diabo pode meter-se nesses 5 sentidos e mentir para você, mas ele não pode tocar aquele super sentido. Está muito além do alcance dele. Isso vem de Deus. É chamado fé. Fé é tal grande coisa. E os 5 sentidos não controlam o 6º sentido, mas o 6º sentido controla os 5 sentidos. O super sentido controla os sentidos naturais. Os 5 sentidos são visão, paladar, tato, olfato, audição. E o super sentido é algo que fará você crer na palavra de Deus, porque é a única coisa do que falará. Ele fará você crer em coisas que você não pode ver, saborear, sentir, cheirar ou ouvir, porque ele tomará a palavra de Deus e ele liberará essa palavra para você e fará você caminhar de modo contrário a qualquer outra coisa que haja, com exceção da palavra de Deus, pela fé. A fé faz isso. Agora, meus ouvintes, ao dar esta ilustração dos sentidos, o homem natural nasce com estes sentidos, de modo que eles são sentidos dados pela natureza, os 5 sentidos. E essa é realmente a única coisa que ele chegará a saber acerca disto em seu pensamento intelectual. Ele somente pode pensar como homem com estes 5 sentidos. Ele pode ver como homem, ele pode entender como homem, ele pode ouvir como homem, mas quando ele se torna governado, ou regenerado, ou chamaríamos nascido de novo, então esse 6º super sentido lança a mão dele. E ao fazê-lo, aquele super sentido o eleva a um ponto onde ele tem fé para crer em coisas que ele não podia ouvir, coisas que ele não podia ver, entendimentos que ele não podia entender. Ele crê nisso, mesmo assim, porque ele é governado por aquele 6º sentido, aquele super sentido. Oh, quão maravilhoso é saber disso e pensar quão simples é crer nisso. Agora, meu ouvinte, você não pode crer nisto até que você seja regenerado. A Bíblia diz que ninguém pode chamar Jesus o Cristo senão pelo Espírito Santo. E isso tem sido uma tal pedra de tropeço, especialmente para o povo crente pentecostal, quando eles nos ouvem dizer isso. Jesus disse em São João 5, verso 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Vida eterna vem de Deus, somente. Ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo senão pelo Espírito Santo. Você só está tomando o que uma outra pessoa disse, o que você aprendeu pelo intelecto, o que você aprendeu pelos 5 sentidos naturais. Mas quando o 6º sentido chega, o Espírito Santo, ele tira todos os arrazoamentos destes 6 sentidos, ou melhor, desses 5 sentidos, e o eleva até esse 6º sentido para fazê-lo crer em coisas que você não pode ver, nem saborear, nem sentir, cheirar ou ouvir. Mexe com você. Então você pode dizer que Jesus é o Cristo, porque você testemunhou isto. Não o que o ensino intelectual lhe ensinou, mas o que você aprendeu por experiência. O que é para o 6º sentido fazer, então?
porque o sexto sentido vem? O sexto sentido vem por esta razão. O sexto sentido é a fé, o supersentido. O sexto sentido vem por esta razão somente, isto é, para fazer os 5 sentidos em você negarem qualquer coisa que seja contrária à palavra de Deus. É para isso que o sexto sentido vem. A Escritura fala de destruir os arrazoamentos. Os 5 sentidos irão. Você pode arrazoar. Bem, agora, por que deveria este homem, por que deveria aquele fazer isso, aquele outro, isso e aquilo? Mas, ouvintes, o sexto sentido não vê isso em absoluto. Ele está tão além disto, ele está tão mais alto do que isto está, que ele nem ao menos tem quaisquer razoamentos em absoluto com ele. Nós cremos. Ele está tão além de qualquer coisa que os 5 sentidos teriam para dizer acerca disto. Agora prepare-se para esses pensamentos agradáveis para uma pessoa que precisa de cura. Você está vendo? Nós cremos. Você caminha por esse sexto sentido, você fala por esse sexto sentido, você vive por esse sexto sentido, você morre por esse sexto sentido e ressuscita por esse sexto sentido, esse super sentido, algo que está em você, que é diferente de como é o homem natural. Meus ouvintes, o homem natural somente tem estes, e eles estão bem se puderem ser trazidos em submissão ao sexto sentido. Se a mente natural diz, lê a palavra de Deus e diz, essa é a palavra de Deus, ela está falando a verdade. Mas se ele lê e diz assim, isto é que não é toda a palavra de Deus. Ou isto foi alguma coisa, isto foi uma vez, mas isto não é agora. Então, aquele sexto sentido chega e diz, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa é a diferença, meu ouvinte. É por isso que tantas pessoas deixam de ser curadas muitas vezes. Elas estão tentando vir com uma concepção intelectual. Elas dizem, eu faço isto, eu creio nisto, e assim por diante. Mas, ouvintes, se aquele sexto sentido está dizendo isso, então não há nada que jamais os tirará daquele sexto sentido. O sexto sentido veio sobre o ser humano para fazê-lo negar qualquer coisa que seja contrária à palavra de Deus, qualquer sintoma, qualquer coisa que seja contrário à promessa de Deus. O sexto sentido diz que isso não está lá. Se é o cristão que nasceu de novo, isto funciona desta maneira. E sem se esperar, alguém ou algum infiel, incrédulo, se aproxima do cristão e diz assim, agora, olha aqui, não existe essa coisa de Espírito Santo. Você está enganado quanto a isso. Você está louco se você crê em coisa como essa. Não há tal coisa como isto. Ouvintes, esse sexto sentido entra em ação ali mesmo. Deixe-me mostrar-lhes na Bíblia onde você não pode receber o Espírito Santo. Você veja, eu posso mostrar aqui onde os discípulos o receberam. E como é que você pode dizer que pode mostrar que não receberam? Bem, e você diz, olhe, e o sexto sentido irá indicar para você. Diz, mas ele disse, a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos. Bem, isso quis dizer os filhos deles lá, não quis dizer você, não é para você. Mas, ouvintes, esse sexto sentido sabe que não é assim. Por quê?
ele já está em você. Eles disseram isto tarde demais, você já o recebeu. Pessoas que falam que não há tal coisa como o Espírito Santo, não sabem do que estão falando. Não sabem do que estão falando. Você veja, observe isto aqui, uma pequena ilustração. Como um garoto, certa vez, descansando, ou melhor, descascando uma maçã, e foi questionado por um infiel debatendo uma reunião. E ele disse: "Que quer você? Que quer você aqui?" Ele disse: "Eu quero lhe fazer uma pergunta." Enquanto ele estava comendo a maçã e apreciando-a. Uma pessoa muito simples, mas parecia um delinquente, com o cabelo caído na sua face, um dente faltando na frente, e usando uma velha, suja jaqueta longa. E ele disse: "Eu só quero lhe fazer uma pergunta." Aí o infiel tinha acabado de dizer: "Não há tal coisa como Deus. É tudo emoção. Isso é um absurdo, é só isso." E o garoto disse: "Eu quero lhe fazer uma pergunta, senhor. Esta maçã é doce ou azeda?" E o entendido lá, o infiel, disse: "Como que eu vou saber? Eu não estou comendo." Ele disse: "Isso é justamente o que pensei." E afastou-se. Como você sabe? Quando você não provou do Senhor, como é que você vai dizer que Ele não existe? Você não provou do Espírito Santo, agora diz que Ele não existe. Como você sabe? Quando nunca recebeu o Espírito Santo, se Ele é real ou se Ele não é. Como que você sabe se há fé e poder? Como você sabe que não há gozo inefável e cheio de glória quando você nunca provou para ver isto? Meus ouvintes, o sexto sentido guia a isso. O sexto sentido declara isso a você. Não há poderes intelectuais em absoluto que alguma vez o trarão a você. Os poderes intelectuais arrazoarão e dirão: ora, é psicologia, é alguma coisa deste modo, é emoção com as pessoas. Mas quando o sexto sentido chega, meu ouvinte, ele nega todas essas coisas e move uma pessoa diretamente ao seio de Deus. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Abraão, pela fé, Isaque, pela fé, Jacó, todos pela fé. É o sexto sentido que faz isto. O sexto sentido nega todos os sintomas, qualquer coisa contrária à palavra de Deus, qualquer sentimento, qualquer emoção. Alguém diz: bem, eu recebi oração, mas não me sinto nada melhor. O sexto sentido nunca ficaria calado diante disso. O sexto sentido diria: é mentira, sinto-me melhor, estou sarado. Deus disse que sim, isso encerra o assunto. Deus disse que sim. O sexto sentido se alimenta somente da palavra de Deus. Então é hora de você abrir o seu coração. Se você diz tanto que tem fé, então você tem o sexto sentido. E o sexto sentido é exatamente para te levar a crer nas promessas de Deus, mesmo ante a crítica e a zombaria dos incrédulos. Abra seu coração a isto, antes que seja tarde demais.